Essa é a batalha de estádio da Copa de Noob versus Pro. Eu e o Matheus vamos fazer estádios protegidos. Eu já vou começar trocando os blocos do meu estádio por lama. O quê? Por lama? Eca, que nojo. O meu vai ser de avaritia e ouro. Eu não tô nem aí. Lama é o melhor bloco de todos. E assim ficaram os estádios. Mas nós ainda vamos proteger eles pra resistir aos ataques dos jogadores um do outro. E quem vencer fica com 500 mil reais. Por isso eu já vou pra próxima melhoria no meu estádio. Eu preciso deixar os meus jogadores mais fortes pra sobreviverem contra os jogadores do Matheus. Então olha só a ideia que eu tive. Eu vou usar essa poção de ouro arremessável na cabeça de todos esses jogadores. E olha, ele virou um villager de ouro. E agora ele joga pelo Japão. Pelo menos ficou mais forte. Pro meu estádio ficar ainda melhor, eu decidi que eu vou trocar os jogadores. E neles eu vou jogar uma poção de lama. Eu vou jogar uma poção dessa em cima de cada um. E eles vão trocar para jogadores de lama. E olha só, todos os meus jogadores viraram de terra. Muito melhor. Agora eles estão um pouco mais fortes, mas ainda não protegidos o suficiente. Então eu tive uma ideia. Eu vou pegar esses blocos de avaritia e vou começar a fazer uma proteção ao redor do meu estádio. A ideia é ele ser completamente impenetrável. Ninguém vai passar por esses muros, a não ser quem for villager de ouro da seleção do Japão, ou eu. Só que esse muro vai ser enorme, então é melhor eu construir rápido. Depois de um tempo construindo, eu consegui terminar o muro. Ele ficou ao redor do meu estádio inteiro, protegendo ele de qualquer um que tente atacar. O problema é que esse muro é muito alto e também é difícil de vigiar. Então eu tive outra ideia. Eu vou pegar pra mim algumas câmeras de segurança e eu também vou precisar do monitor. Agora eu coloco a câmera de segurança aqui e vinculo o monitor nela. Eu vou colocar várias câmeras de segurança ao redor desse muro. Pra não perder tempo, eu já vou começar fazendo a defesa do meu estádio. Eu vou fazer um muro de lama. E olha só como tá ficando. É só continuar pra lá e circular o estádio inteiro. Eu cerquei o estádio de câmeras. E a última câmera vai ficar no lugar mais importante, que é aqui nos fundos. Eu vou abrir um espaço de 3x3, porque aqui vai ser o lugar onde vai ter a porta de avaritia. É uma porta que só quem colocou pode abrir. Só que pra garantir que ela vai ficar em segurança, eu vou colocar a última câmera aqui. Assim eu posso vigiar. Mas isso ainda não é o suficiente. Eu preciso de mais proteção. Por isso eu vou aproveitar os cantinhos aqui desse muro e vou fazer um piso aqui que vai ter 6x6. E aqui eu vou fazer como se fosse o muro de um castelo, bem assim. Aqui os meus villagers jogadores vão ter canhões pra se defender. E a entrada desse lugar vai ser por aqui. Por isso eu vou colocar uma escada de ouro que chegue até lá em cima, onde os canhões estão. Terminei esse lado, agora eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa nos outros 3 que sobraram. E olha só como ficou. Eu coloquei 2 camadas de muro pra me defender dos villagers. Só que apenas isso aqui não vai dar conta dos villagers do Atos. Eu também vou colocar algumas armadilhas desse jeito aqui, ó. Mas agora, pra ficar ainda melhor, eu vou fazer alguns buracos, pra que quando os villagers do Atos vierem entrar, eles caiam aqui e fiquem presos na lama. Tem uma coisa faltando ainda no meu estádio. Eu já tenho os villagers jogadores, mas não tem ninguém pra proteger eles. E é por isso que eu vou colocar um tipo de villager específico. Eu vou pegar aqui um ovo gerador de villager e colocar aqui no chão. Ele vai ser um villager juiz. E ele vai servir pra proteger os meus jogadores na hora da batalha. Agora eu vou usar essa pedrinha que se chama Soul Stone pra multiplicar esse villager. Eu quero que tenham vários juízes e que eles fiquem todos vigiando cada lado do campo. E não só isso, villager, olha só, eu vou entregar pra você uma super espada de avaritia. Ela dá 54 de dano. Nossa, com essa espada, o Matheus não vai ter chance. E o melhor, né, que eu dei uma espada dessa pra cada um dos meus juízes. Então o Matheus realmente não vai ter chance. Só que não vai ser só isso. Eu também vou colocar algumas armadilhas de urso. Só colocar mais alguns aqui e boa. Só que eu ainda acho que isso aqui ainda tá muito fraco. Então vou reforçar esses blocos. Dessa maneira aqui, nem dinamite quebram eles. Olha só, eu peguei aqui uma TNT e vou acender. Viu aí? Eles não quebram os blocos reforçados. Só que desse lado aqui, como não tinha bloco reforçado nenhum, a dinamite destruiu. Então vou reforçar todo isso aqui pra ficar mais forte. Mas só isso não é o suficiente. O Matheus pode facilmente usar bombas no meu estádio. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou trocar os blocos do chão do meu estádio por blocos de esmeralda reforçada. Ele é um bloco bem diferente, olha só. Além dele ser bem bonito
bonito e valioso por ser esmeralda e os villagers gostarem, ele também é muito resistente a ataques e explosões. Olha, nem sequer fez um arranhão. Eu vou trocar toda a parte de grama do meu estádio por essas esmeraldas. Assim não vai ter chance do Matheus me atacar por baixo. Terminei de trocar e por enquanto tá ficando assim. Pra mim ficou até mais bonito do que antes. Mas deixa sua opinião aí nos comentários. Agora esse bloco aqui do chão, que é a parte branca, se vocês repararem bem, ele ainda tá como bloco normal. Ou seja, se o Matheus tentar atacar por aqui, ele pode conseguir. Então minha ideia é parecida com o que eu acabei de fazer, só que agora eu vou usar a ferramenta de melhoria. Com essa ferramenta é só eu bater nos blocos brancos assim, e eles automaticamente vão se transformando em blocos reforçados. E agora sim, ficou tudo reforçado. Já protegi contra ataques vindos de baixo e também ataques vindos pela lateral, mas as arquibancadas estão completamente desprotegidas. Eu não posso deixar uma falha de segurança tão grave assim. Por isso dessa vez o que eu vou usar são sentinelas. Elas vão ficar aqui em cima da arquibancada e vão servir como proteção. Vai funcionar assim: se por acaso surgir alguém mal intencionado querendo atacar meus villagers aqui, as sentinelas vão levantar e acabar com ele, antes que ele tenha chance de fazer algo. Eu vou continuar colocando até dar a volta no estádio inteiro. Só finalizar esses aqui e boa! Olha só, todos os blocos aqui já estão reforçados. Eu quero ver aqueles villagers do Atos entrarem aqui. As últimas sentinelas estão colocadas e a arquibancada está protegida. Pra proteger essas entradas, eu só vou fazer uma última coisa. Eu vou usar laser e bedrock pra não deixar essa entrada desprotegida. Desse lado eu coloco o bedrock até aqui em cima e desse outro lado eu coloco o laser bem assim. Com esse lado protegido, eu vou fazer igual do outro lado. Não posso deixar a entrada de nenhum jeito. Meu estádio tá ficando muito protegido. Deixa eu ver como tá ficando a construção do Matheus. Mas que é isso? O muro que ele fez tá muito baixo. Ô, Matheus, essa sua construção tá muito fraca. Que fraco o quê? Eu quero só ver se esses villagers aí passam pelo meu muro. Vai passar muito fácil. Mas uma coisa que eu vi que o Matheus fez, que foi uma boa ideia, foi colocar camada dupla. Para de ficar roubando as minhas ideias. Vai fazer a sua, seu bobão. Tá bom, eu não preciso dessa sua ideia mesmo. Galera, eu até que achei essa ideia dele boa sim. Por isso eu vou fazer uma camada reforçada do meu lado também. Pra isso, eu vou usar algum bloco que seja bem resistente. Já sei, o bloco de ouro reforçado. Se você reparar, ele é um pouco mais escuro do que o ouro normal. Isso porque enquanto o ouro normal explode, o reforçado não acontece nada. Então é ele mesmo que eu vou colocar ao redor do meu estádio inteiro. Vai ser a segunda camada de proteção. Dessa vez, pra reforçar o meu estádio, eu vou fazer Gorem de lama. Pra fazer esse Gorem de lama é bem simples. Eu só preciso colocar esses 4 blocos de terra aqui normal e um bloco de cabeça em cima. E ele vai se transformar num Gorem de lama. Então vou fazer vários desses pra defender o meu estádio. Coloquei ouro ao redor de tudo. Assim o meu muro fica com dupla proteção. Só que não vai ser só essa proteção que eu vou fazer por enquanto. Os meus villagers jogadores não tem nada pra se defender. Então eu vou ensinar eles a usar uma bola de futebol pra se proteger. Porque olha só o que essa bola faz. Ela explode quando é chutada. Então dá pra usar como arma. Cada um dos meus villagers vai ter uma. Toma aqui a sua também. E eu também fiz uma surpresa pra eles. Eu coloquei uma coisa que eles gostaram muito. Eu tenho esse tênis do Atos, que deixa o meu chute bem mais forte. E eu coloquei um no pé de cada um dos jogadores. Nossa, eu amei meu tênis do Atos. Obrigado, Atos. De nada. Agora cada um deles tem uma bola e o tênis pra deixar o chute mais forte. E agora que eu defendi o meu estádio com os Gorems, eu também vou armar os meus villagers. Então vou pegar algumas espadas de ferro e vou armar eles. Toma aqui o seu, pega aqui você também e pega aqui também. E olha só, todos os meus villagers agora têm espada de ferro. Só que pra ficar ainda mais seguro, eu vou pegar aqui alguns itens frames e vou fazer um arsenal e colocar mais espadas pra eles. Caso a espada deles quebrem, eles podem vir aqui e pegar mais. Só isso aqui ainda não tá protegido o suficiente, então eu tive uma ideia. Essa daqui é a área do gol. Geralmente no jogo de futebol é aqui onde você marca ponto. E eu vou fazer aqui uns gols desse jeito, mas não vai ser um gol normal. Na verdade, isso aqui vai ser um arsenal. Só que eu preciso que isso fique disfarçado. Por isso eu vou fazer como se fosse um gol de verdade. Vou colocar a rede de lã, só que é uma lã indestrutível, que ninguém consegue entrar. E aqui na frente, pra ninguém desconfiar que é uma entrada, eu vou colocar um bloco preto de
Policroma! Ele é um bloco tão escuro que nem parece que tem bloco. Parece que na verdade é um buraco. Assim, o primeiro gol tá feito. Agora, pra fazer a entrada desse lugar, eu vou fazer por trás. Ninguém vai ter a ideia de olhar por trás, mas se olhar, vai ter que acertar a senha, que é 1332. E aqui dentro eu posso fazer o que eu queria, que é um arsenal. Pra isso, eu vou colocar aqui esses pedestais, que eu posso colocar itens em cima. E eu vou encher com itens poderosos. Eu vou colocar desse lado de cá vários tipos de arcos diferentes. Vai ter arco de cristal até de avaritia. E pra ter munição, eu vou colocar aqui desses lados 2 baús com bastante flecha. Desse lado aqui, flechas normais. E do outro lado, flechas com veneno 2 pra usar no Matheus. E pro arsenal ficar completo, eu também vou colocar vários tipos de espadas diferentes. Cada uma mais forte que a outra. Vai ter até mesmo essa espada de avaritia, que é literalmente a espada mais poderosa do jogo. E eu vou colocar também algumas coisas que não podem faltar, como tridentes pra caso eu tenha que lutar na água, TNTs e também uma bazuca. E pra bazuca eu vou ter que colocar outro baú desse lado, já que ela precisa de munição e a munição dela são esses mísseis. O primeiro arsenal tá pronto. Agora é só fazer outro desse lado aqui também, igualzinho àquele. E agora, pra tomar o Atos, eu vou fazer uma taça pra poder botar dentro do estádio dele. Eu vou falar que eu quero uma trégua e eu vou colocar ela lá dentro, cheio de villagers. Só subir esse braço aqui da taça e boa! Olha só, ficou bonitona. Eu vou deixar aqui plano e botar alguns villagers aqui dentro. E olha só, agora é só levar essa taça lá pro Atos. Pronto, a única diferença desse aqui é que dentro dele não vão ter espadas. Aqui eu vou colocar suportes de armadura. Eu quero colocar vários tipos de armaduras diferentes, preparado pra qualquer coisa que o Matheus tente. Por exemplo, se ele tentar me atacar usando água, essa armadura aqui vai estar preparada com respiração. E se ele tentar me atacar com fogo, tem essa armadura de mago de fogo que me protege de qualquer queimadura. Agora eu tenho que encher isso aqui de armaduras. E eu não tenho muito tempo pra isso. Terminei de colocar todas as armaduras aqui nesse segundo arsenal. Quem vê de fora nem pensa que tem um arsenal aqui, já que se disfarçou muito bem com os gols. Mas agora chegou a hora da próxima parte do plano. A próxima coisa que eu quero fazer é um jeito de ir até o estádio do Matheus e fazer um ataque surpresa. Pra isso eu tenho que escolher um lugar bem escondido pro Matheus não desconfiar. Eu pensei em começar esse túnel a partir daqui. Essa é a parte oca, ninguém entra aqui. E eu também vou colocar uma porta bem disfarçada aqui, como se fosse uma porta qualquer. E pra não deixar ele ver, caso ele abra essa porta, eu vou fazer um corredorzinho assim pra esquerda. Assim, se ele tentar abrir a porta, ele só vai ver esse corredor aqui. E agora, a partir daqui, eu posso começar a fazer o corredor que vai até o lado do Matheus. Eu preciso cavar até o lado do Matheus agora. Só que eu vim parar logo numa caverna. Os meus villagers jogadores são um pouco bobões. Por isso eu vou fazer um túnel aqui pra eles não se perderem nessa caverna. Agora sim, eu posso continuar cavando. Terminei de cavar o túnel até o lado do Matheus. Só que olha só o tamanho desse túnel. Ficou muito longo. Na hora do ataque, vai demorar muito até todos os villagers conseguirem chegar do outro lado. E olha, eu realmente tô do lado do Matheus. Eu só não posso deixar ninguém me ver. Eu preciso dar um jeito de acelerar esse túnel, pros villagers chegarem mais rápido aqui. Primeiro de tudo, eu vou trocar esse chão por gelo azul. Agora que eu coloquei gelo azul no corredor inteiro, nessa parte de cima eu vou colocar trapdoor até lá no final. Agora que eu coloquei a trapdoor, eu vou mostrar pra vocês. Andando no gelo normal já é bem rápido. Só que com essa trapdoor, na minha cabeça, se eu pulo, olha a velocidade que eu pego. Fica muito rápido. É o jeito mais rápido de se locomover. Em menos de 10 segundos eu já cheguei aqui do lado do Matheus. Eu acabei de trazer essa taça aqui pro Atos e agora é só chamar ele aqui na porta. Atos! Eu tô escutando a voz do Matheus. Essa não, ele não pode descobrir o túnel. Vai, Atos, seu bobão! Vem aqui! Que foi, Matheus? Nossa, que é isso? Uma taça? É isso mesmo. Eu trouxe essa taça aqui pra te oferecer como uma trégua. Uma trégua? Eu vou pensar. Mas olha, eu até que gostei do presente. Combina comigo, já que eu sou o campeão.
Obrigado, Matheus, por me ajudar a carregar ela aqui pra dentro. Eu amei. Agora sai do meu estádio. Você não pode ver como tá ficando. Não, mas o que você vai fazer se era pra uma trégua? Eu não sei se eu quero trégua com você, não. Você só tá querendo trégua porque tá com medo de perder. Ah, mas pensa direitinho, hein? Agora, pra terminar o túnel que eu fiz aqui do lado do Matheus, eu tenho que fazer um jeito dos meus villagers subirem sem ser percebidos. Então a ideia que eu tive é essa. Eu vou usar essas trapdoors diferentes, que são trapdoors de mod. E é só eu colocar assim, quartzo e quartzo. Aqui eu também coloco quartzo e desse lado terracota. Até parece que é um bloco normal, mas quando a gente clica, ele abre. O Matheus nunca vai conseguir perceber que tem um buraco e um túnel. Só que eu também tenho que fazer um jeito de chegar até lá em cima rápido, para os meus villagers conseguirem invadir. Então eu vou abrir um espaço aqui para fazer um sistema de redstone. Aqui embaixo eu coloco o pistão com slime em cima, e aqui no bloco que tá em contato com o pistão, eu coloco o redstone bem assim. Desses lados aqui vai ficar os botões que ativam os pistões. Agora que o pistão tá sendo jogado pra cima, eu preciso colocar alguns blocos aqui que não grudam nessa slime. Pra isso eu vou ter que colocar obsidian. É um dos únicos blocos que o slime não leva. Agora sim, olha, tá jogando pra cima e vai funcionar desse jeito. Primeiro eu abro aqui as trapdoors e quando eu apertar aqui, eu sou jogado pra cima diretamente no estádio. Deixa eu voltar lá embaixo. Eu não posso deixar o Matheus me ver. Com isso, meu túnel até o lado do Matheus ficou pronto. Só que tem uma coisa que eu ainda preciso proteger no meu estádio, que é a parte do teto. Pra começar a defender ainda mais o meu estádio, eu vou fazer um rio de lava aqui ao redor. Aqui agora é só quebrar tudo e já ir colocando a lava. Eu poderia fazer uma cúpula de vidro que acompanhasse só o estádio a partir daqui, fazendo desse jeito. Só que isso ia ficar muito feio e não iria proteger tão bem. Então a minha ideia é colocar a partir desse ponto aqui. A partir daqui vai ter vidro até lá do outro lado. E claro, como eu não sou bobo nem nada, isso aqui não é um vidro comum. Na verdade, ele é um vidro reforçado. E ele faz a mesma coisa do que os outros blocos reforçados. A dinamite, quando cai no chão, explode vários blocos. Mas no vidro reforçado, ela é impenetrável, fazendo com que o teto do meu estádio seja inquebrável. Só esse último pedaço. E nossa, eu não tinha olhado pra trás ainda. Isso ficou maneiro demais. E outra coisa, eu coloquei o vidro também aqui por essa parte de dentro, fazendo uma segunda camada de proteção. O único lugar que eu não coloquei foi nessas escadas. Até porque senão eu não ia conseguir subir. Só que eu não posso deixar isso aqui porque é uma falha de segurança. Qualquer pessoa que vier aqui por cima entra facilmente. E depois que ela entrar aqui, o meu lado vai estar completamente desprotegido. Então eu vou tirar essa última escada e colocar uma trapdoor com senha. E a senha vai ser a mesma do arsenal, 1332, assim eu não me esqueço. Todos os outros lados vão ter essa trapdoor também. Agora que eu já terminei isso, eu tive uma outra ideia. Existe esse bloco de laser que eu posso colocar no chão e quando eu coloco ele próximo um do outro, ele ativa. E agora eu vou colocar algumas minas terrestres, pra ficar ainda mais forte a defesa. Só que esse daqui não é um laser comum, olha só. Toda vez que algum mob ou player passa por ele, ele ativa uma redstone na hora. E isso aqui vai servir pra mim como alarme e também como proteção. Eu vou colocar esse laser ao redor de toda a minha base. Com o laser colocado ao redor de tudo, eu só tenho que puxar a redstone aqui pra frente e colocar uma TNT. E eu coloquei as TNTs ao redor da base inteira. Qualquer lugar que ele passar, ele vai ser explodido. E quer saber? Chega de construção. Coloquei minha roupa do Japão, porque agora é hora da batalha. E aproveitei que eu também já tô colocando as minas aqui. E eu também vou colocar aqui mais alguns golems, já que alguns acabaram morrendo aqui nas trapdoors. Aí eles vão ter que passar pelo rio de lava, pelas minas e aí o fogo. Eu acho que o meu estádio já tá muito bem protegido. E começou o ataque. Esses daqui são os villagers que vão pra batalha comigo. Vem, villagers, me acompanhem. Eu fiz esse corredor pra gente chegar do lado do Matheus sem ele perceber. O ataque vai ser surpresa. Vamos, eu já abri aqui a entrada. Subam no pistão e eu vou jogar vocês. Agora ao ataque. Ah, não, ele já tá atacando. Já tá dentro da minha base. Como assim? Eu preparei e peguei no meu arsenal uma armadura de mecha. E pra acabar com isso aqui de uma vez por todas, eu vou usar dinamites. Ele nem preparou direito o estádio dele. Tá quebrando muito fácil. Ah, não era pra você atacar assim de surpresa. Quer saber? Atacar também.
Mas como assim? O portão é de Avaritia, eu não consigo entrar. Mas chegou a hora de usar o meu cavalo de Troia. Como assim cavalo de Troia? Isso só pode ser a taça! Não! Ela tava cheia de villagers dentro! Eles estão acabando com os meus villagers do Japão! Não, eu não posso deixar isso acontecer! Eu preciso vir rápido no meu arsenal e pegar alguma espada boa! Pode ser essa de Avaritia! Você não vai acabar com os meus villagers! Toma essa! Eu derrotei todos de uma vez! Só mais esses! Ai, essa não! Meu ataque surpresa deu errado! E pra acabar com esse estádio do Matheus de uma vez por todas, dinamite vezes 100, toma isso! Com isso eu acabei com o estádio do Matheus! E melhor de tudo, eu venci a batalha! Ai, ai! Acabem com ele, villagers! E se você gostou desse vídeo, não esquece de assistir esse outro que tá aí na tela! Aproveita e já deixa o like e se inscreve! Fui!